Muito bem, estamos perante um texto da Bíblia Sagrada que é uma das colunas fortes do cristianismo. Não haveria sentido para nós estarmos aqui falando de Jesus se ele não estivesse ressuscitado, se ele não tivesse tornado a vida. Se Jesus Cristo continuasse preso dentro de um túmulo, não haveria sentido estarmos aqui nesta ocasião falando dele. Então, uma das colunas fortes da nossa fé é a certeza de que o nosso Cristo está vivo, ressurreto à direita do Pai. Não somente ele, mas a Bíblia diz, através desse texto, mostra para nós coisas profundas. Primeiro, a realidade da enfermidade. A realidade que nós temos que enfrentar, que muitas vezes a enfermidade vem sobre nós e acaba tirando, sim, a nossa vida aqui nessa terra. Eu posso estar dizendo, falando para muitas pessoas que têm passado por isso, que têm já sentido na sua família a falta de um ente querido por causa da enfermidade. Então nós encontramos aqui o sentido do ser humano de sofrer a falta do ente querido. E quando nós lemos nessa palavra, houve uma preocupação tanto para Marta como para Maria, porque o seu irmão Lázaro estava enfermo. E aquela enfermidade, ela estava preocupando a vida daquelas duas irmãs. Tanto é que elas pedem socorro para Jesus Cristo. Manda avisá-lo, dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, elas lançaram mão, elas usaram a prerrogativa de que Jesus Cristo amava Lázaro como um irmão, como uma pessoa especial para ele, como uma pessoa que tinha, sim, para Jesus Cristo um grande valor. Então elas lançam mão desse sentimento e dizem: está enfermo aquele a quem amas, não é? Em outras palavras, corre, vem depressa, porque está enfermo aquele que você tem em grande estima e que o ama. A Bíblia diz que Jesus recebe essa notícia do mensageiro, e para confortar o coração das pessoas que estavam ali à sua volta, os seus discípulos, e também para confortar o coração de que a quem chegasse essa resposta, ele disse: essa enfermidade que está sobre Lázaro não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja pela enfermidade de Lázaro, seja glorificado. Quando Jesus responde dessa forma, certamente as pessoas ali em volta dele não entendem do que é que Jesus está falando. Porque todos sabiam ali em volta de Jesus Cristo o grande sentimento que Jesus tinha para com Marta, para com Maria e para com Lázaro. Uma família de 3 irmãos. Um texto que nos chega a nós, que não fala o porquê, que não cita, por exemplo, se eles tinham pais vivos ainda, o porquê que eram 3 irmãos, que não é citado aqui se tinham cônjuges, não é? Não diz se Marta ou Maria ou Lázaro fossem casados, não sei, não fala quantos anos tinha Lázaro, podia ser um jovem ainda, não sei. A Bíblia Sagrada apenas refere-se a 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Então, quando ele soube que Lázaro estava doente, ele ainda demorou, a Bíblia diz aqui no versículo 6, 2 dias ainda no lugar onde estava. É como se Jesus desse tempo, estivesse dando um tempo maior, para que o milagre fosse maior. Embora no versículo de número 10, eles andaram, melhor dizendo, no versículo de número 12, Jesus fala para eles de forma
de forma enigmática, não é? Dizendo que ele estava somente dormindo. Então alguém disse a Jesus, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, eles achavam que a resposta de Jesus para eles era que Lázaro estava somente dormindo. Mas na verdade ele esclarece no versículo de número 14. Jesus então fala claramente: Lázaro morreu, não é? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos agora ter com ele. Então, Jesus demora um pouquinho mais ali, para que, como se permitisse a morte de Lázaro, não é? Porque se ele estivesse lá, certamente ele iria orar por Lázaro e aquela enfermidade ia embora e Lázaro não ia morrer. Então, ele falou claramente que Lázaro havia morrido. Então ele volta novamente ali para Betânia, toma essa decisão de tomar para Betânia. E quando ele chega em Betânia, a Bíblia diz que Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Há 4 dias já tinha falecido. Então, quando ele voltou estava já ali chegando em Betânia, alguns judeus vieram até Marta e Maria para consolá-la a respeito do seu irmão. Então Marta, quando soube que Jesus Cristo vinha, ela sai ao encontro de Jesus. Maria, a Bíblia diz, ficou em casa. E Marta fala para Jesus dessa forma: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Sim, é verdade, Jesus já tinha falado isso um pouco antes, né? Que bom que eu não estou lá, para que as pessoas creiam naquilo que vai acontecer. Então, Jesus respondeu, ela ainda continua falando: mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela sabia que mesmo que o seu irmão estivesse morto, Jesus Cristo podia sim orar a Deus e Deus concederia o seu pedido. Então Jesus responde de uma maneira bem clara: teu irmão há de ressuscitar, não é? Então veja, irmãos, o ensinamento de Jesus Cristo no capítulo 11 de João, nesse capítulo que estamos falando, é muito claro, não tem dúvida sobre a ressurreição. Se alguém duvida da palavra de Deus, não é? Aí você vai ler lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ali Paulo faz um tratado esplêndido, profundo sobre a ressurreição. E eu quero logo mais encerrar essa mensagem lendo um pouco daquela mensagem de Paulo a respeito da ressurreição. Então Marta, que era uma cristã, Marta que acreditava, tinha fé na ressurreição, ela disse: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então ela diz claramente: eu sei que o Senhor é a vida, eu sei que o Senhor é o dono da ressurreição, eu sei que o Senhor é o Cristo prometido para nós, eu sei que o Senhor é o Deus da vida, é o Deus que nos concede vida, é o Deus que tinha que vir ao mundo para que nós tivéssemos a oportunidade de crer na vida, não é? Dito isto, a Bíblia diz que ela retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e dizendo: o mestre chegou e te chama. Maria, ouvindo isso, lembrando que Maria estava em casa, levantou-se depressa e foi ter com ele, não é? Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e consolavam-a. Quando viram ela
levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chega ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que a sua irmã tinha dito antes para Jesus, demonstrando fé no poder de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. A Bíblia diz que ele perguntou: onde o sepultastes? Elas responderam: Senhor, vem e vê. No último versículo que a Bíblia traz, ao 35, disse: Jesus chorou. Jesus chorou, irmãos, porque ele demonstrou a sua humanidade, sendo ele Deus, não é? Deus Filho, ele faz parte da Trindade, um Deus que participou da criação, mas também mostra aqui na terra a sua humanidade. Lembrando que Jesus, ele, em outros textos,